Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre divulgação de produtos e serviços. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira, você está no 0800 PM, todas terças e quintas, uma aula, um vídeo, um conteúdo que pode ajudar você a melhorar os processos e indicadores da sua empresa e tomar decisões estratégicas que alavancam o seu resultado. Como eu disse, hoje vamos falar de divulgação de produtos e serviços. Básico, vamos começar pelo básico e nós vamos incrementando aqui, Quais são os principais meios, os principais canais? Televisão, rádio, jornal, internet e a panfletagem, Cartões de visitas, panfletos, são ainda os meios de comunicação, os principais meios de divulgação utilizados para divulgar qualquer organização. E hoje vamos falar sobre divulgação de produtos e serviços. E eu vou dividir a minha tela aqui com vocês nesse momento, porque eu acho bacana vocês visualizarem isso aqui. Aqui é a empresinha de vocês, a minha, quem quer que seja. Bom, o grande objetivo aqui é fazer um link entre a sua organização e o seu público. Em um dos vídeos que nós já gravamos aqui, nós falamos sobre necessidades e expectativas das partes interessadas, E os processos de gestão de clientes, eles um está muito linkado no próximo processo. Então, depois que você mapeou seu público, as necessidades e expectativas das partes interessadas, das pessoas, aquelas que você acha que são os seus clientes, que têm uma grande chance de comprar de você, nós vamos para o próximo processo, indicadores, que é a divulgação. Mas se você não fez a primeira lição de casa muito bem feita, você vai ter problemas aqui. Porque muito do que nós mapeamos no primeiro processo, necessidades e expectativas, aqui ele é implementado. E como que ele é implementado, Você vai pegar toda aquela informação que você juntou e vai utilizar ela agora. Você vai colocar ela em prática. E a gente começa com o contexto. Por que contexto? Porque o contexto, nesse caso, ele nada mais é do que o que levaria os clientes, aqueles clientes-alvos que você escolheu, a comprarem seu produto ou serviço. Qual é a dor que você mapeou naquele processo, que nós já conversamos, e você pode ver a qualquer momento aqui no meu canal, o que vocês mapearam naquele processo que é uma dor para o seu cliente, é uma dor ou é uma aspiração, e faria com que ele comprasse seu produto ou serviço. Por que ele escolheria a sua empresa? Você fez a lição de casa, então você tem como responder essas perguntas aqui e implementar isso. Então você vai fazer a lição de casa e vai montar o seu contexto, o link, a razão dos clientes comprarem o seu produto ou serviço. E você vai montar a mensagem que você vai passar. Por quê? Porque você teve todo um trabalho naquele último processo de conhecer o seu cliente a fundo. Você sabe idade, você sabe preferências, você sabe renda, você tem um monte de informação dele que faz com que você monte uma mensagem que vai impactar esse cliente. Ele vai prestar atenção mais em você do que nos seus concorrentes. Você fez a lição de casa, galera. Isso é muito importante. Se vocês fizeram a lição de casa, vocês não têm como errar. Ou a margem de erro é muito pequena, que você vai refinando ela cada vez mais, lógico, mas a chance de acertar de primeira é muito grande. E daí você vai montar a mensagem, uma mensagem impactante para o seu cliente. E vai escolher o canal. Por qual canal é mais fácil você chegar no seu cliente? Por quê? Porque você fez a lição de casa, você sabe como chegar nesse seu cliente. Você mapeou as necessidades e expectativas, você definiu o seu público-alvo, você tem as informações dessa galera que você quer que compre o seu produto e serviço, que tem uma grande chance de comprar o seu produto e serviço. Qual é o canal que você vai conseguir, com uma maior facilidade, alcançar essas pessoas? E você vai utilizar esse canal. E o código,
O código, muitas vezes, ele está relacionado ao idioma, por exemplo, mas nem sempre. Você tem que usar uma linguagem que não só facilite para o seu público, mas que ele se identifique. Você não vai usar a mesma linguagem para um público de 16 a 24 anos, ou, e comparando, né, um público de 35 a 45. O tipo de código, o tipo de linguagem, o visual, né, a apresentação visual da sua marca, da sua empresa, da sua mensagem, ela é totalmente diferente. A diferença aqui nesse ponto é que você sabe, você conhece, você tem o perfil do seu público. E daí fica muito mais fácil de você montar essa mensagem utilizando um canal e utilizando um código, uma linguagem que alinhe com o seu público-alvo. E daí você vai conseguir impactar ele de uma forma muito, muito, muito positiva. A chance de errar é muito pequena. Por quê? Porque você já tinha todas as informações necessárias, que nós falamos naquele último vídeo, o processo de necessidades e expectativas do cliente, para chegar nesse momento, que é o momento de divulgação do seu produto ou serviço, e ser muito assertivo. Bacana até aqui? Vou fechar aqui a janelinha para vocês, tá? Que agora não tem mais necessidade, então fiquem tranquilos. Bom, fizeram a lição de casa e passaram uma mensagem muito assertiva para o cliente, que foca na dor, na aspiração dele, e o seu produto se apresenta como uma solução extremamente viável para essa dor ou para essa aspiração. E o mais importante, você utilizou um canal de uma forma que você maximiza a eficiência, você atinge o maior número de clientes, seus clientes potenciais possíveis, quando você divulgar essa mensagem. Bom, 10 formas criativas de divulgar a sua empresa. Eu não acho tão criativas assim nos dias de hoje mais, tá? Mas são importantes você conhecer. São opções normalmente muito baratas, não todas aqui, lógico, mas algumas são extremamente baratas, em que o cliente pode ter um contato com a sua organização de uma forma rápida, simples, assertiva, e conhecer você de uma forma em que você não se esforce para chegar no seu cliente tanto e o impacto seja muito positivo. A primeira, não perca a oportunidade de criar um blog referente à sua organização, seus produtos ou seus serviços. Por quê? Porque é muito mais fácil de um cliente chegar até você, ele cair no seu blog por uma pesquisa, por uma indicação, alguém que encaminhou o contato para ele, e o custo disso é muito baixo para você. Esse possível cliente ele vai ter acesso aos seus produtos, serviços, feedbacks de outros clientes, ele vai conhecer a sua marca, a sua empresa, de uma forma quase que gratuita. Então não perca a oportunidade, porque você tem um pouquinho de trabalho no começo, mas depois a manutenção do blog ela é muito simples, ela é amigável e facilita a sua interação com os clientes. E um degrauzinho a mais do que o blog são as redes sociais. Então você pode ter o seu blog, a sua página, uma conta no Face, um canal no YouTube, o seu perfil no Insta e diversas outras mídias sociais que fazem com que você alcance o seu cliente muito fácil. Ele fica fácil para o seu cliente te encontrar. E quando você quiser, de alguma maneira, pagar para impulsionar a sua marca, os seus produtos, você já tem a rede, ela já mapeou qual é o tipo, qual é o perfil das pessoas, né, que te seguem, que te acompanham, e ela consegue chegar nesse mesmo, outras pessoas com esse perfil de uma maneira muito mais fácil. Então, não precisa, nesse primeiro momento, pagar, divulgar, fazer divulgação paga nas mídias sociais, mas tenha as contas, os canais montados, divulgando organicamente, porque em algum momento isso pode fazer com que
o seu negócio cresça de uma forma muito mais rápida se você aprender e usar da maneira correta. Feiras e eventos, né, nós passamos aqui num momento muito conturbado, social, pandemia, as pessoas em casa, e aos poucos as feiras e eventos estão voltando. É um custo mais alto, não todas as organizações elas podem ou devem participar num primeiro momento de uma feira, você precisa analisar isso no seu negócio, mas é extremamente válido. Por quê? Porque são pessoas do mesmo segmento, da mesma área, divulgando produtos e serviços, e todo mundo lá, ele tem algum interesse naquele segmento. Então, ninguém cai numa feira ou num evento de paraquedas. São pessoas que têm interesse no seu produto ou serviço, e a grande sacada é como você vai se destacar dentre todos os outros participantes desse evento. Como que você vai fazer isso? Você não quer apenas gastar o dinheiro e pôr o seu stand lá. Pense, planeje como você vai fazer para o seu stand se destacar perante todos os outros. Bote para rodar, não pense duas vezes. Porque tem uma curva de aprendizagem. Talvez você não tenha, nesse primeiro momento, o impacto que você gostaria, mas você tem a chance de mapear, ver o que foi, o que deu certo e o que deu de errado, e fazer de novo, ter um resultado ainda melhor. Sempre mescle ações virtuais e físicas. Então, por exemplo, cursos. Você pode ter a sua plataforma, cursos virtuais, é bacana, mas sempre que for possível, abra uma turma ou interaja num ambiente físico com o seu público, porque algumas pessoas elas gostam disso, elas sentem falta, elas querem, e você começa a fazer algo diferente perante os seus concorrentes. Essas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer no virtual, depois de conhecer no físico, e elas querem isso, elas vão ser advogados da sua marca, elas vão defender a sua marca, elas vão defender você quando algum concorrente quiser entrar. É extremamente importante para você trazer esse público para o seu lado. Estratégias de gifting, né, são importantes, mas tenha muito cuidado. Por quê? Porque nem sempre o cliente ou o seu prospect ele é amigável com esse tipo de estratégia. Tem que ser muito bem implantada e ela tem que ser amigável. Tem que tudo fluir para o cliente de uma maneira muito natural. E algumas organizações têm dificuldade com isso, né? Aproveite feriados e datas especiais, não só essas datas nacionais, mas às vezes uma data importante para o seu cliente. Quantas vezes você lembrou do aniversário dele? Às vezes uma mensagem ou um brindezinho nessa data faz toda a diferença para o seu cliente. Poucas empresas fazem isso. Faça quando você tiver a oportunidade. Parcerias com que vamos chamar de algumas celebridades, elas são boas e elas podem ser ruins. Você tem que montar uma parceria de uma forma que, no momento que você não quer mais essa parceria, não ter essa parceria te torna um problema. Você não quer ficar dependente dessa parceria. Então, influenciadores, celebridades, é muito bacana, mas tome todas as precauções necessárias, possíveis, para, naquele momento em que a parceria não é mais benéfica para você, você possa sair dessa parceria sem, de alguma forma, ser penalizado ou perder clientes, porque as pessoas só te seguiam por causa da celebridade ou do influencer. Tome os cuidados necessários, mas a parceria é sempre muito importante. Bom, essas são algumas das formas de divulgar a sua empresa, né? Não são tão criativas, mas elas são muito eficazes quando bem implantadas. Faça isso. E vamos falar rapidamente de alguns erros que você pode cometer, ou a sua equipe pode cometer, na área de vendas em geral. Por quê? O seu processo de vendas, ele começou quando você definiu o seu público-alvo, e o segmento onde você ia atuar. O seu processo de vendas, ele começou lá. E como a gente já falou, né, em algumas outras aulas, existem 5 macroprocessos de gestão de clientes. O primeiro foi esse, o segundo que você está vendo agora é a divulgação do produto,
Mas você pode cometer alguns erros em cada etapa desses processos que são importantes para o seu negócio. E aqui algumas dicas para minimizar a possibilidade de você cometer esses erros, tá? Uma delas, um erro comum é deixar de agregar valor ao produto comercializado. Um cliente, ele não busca apenas preço, né? Ele quer uma solução para o problema. E assim, não é deixar apenas de agregar o valor, é deixar de informar, ser muito claro em quais são esses benefícios para o seu cliente. Qual é o valor que você está entregando para ele? Porque muitas vezes o seu produto tem valor. Você só não encontrou uma forma ainda de deixar isso muito claro para o seu público, né? Que vale a pena para ele comprar de você, adquirir o seu produto ou o seu serviço e não do seu concorrente. Um outro erro muito comum é não saber ouvir o cliente. E não saber ouvir o cliente não é questão de o cliente tem sempre razão, não é nada disso. Não saber ouvir o cliente pode te dar diversos insights sobre o seu produto ou serviço. É o cliente que vai te dizer onde são os teus gaps. Por que você não consegue mais clientes? Ou por que o cliente não volta a consumir de você depois que ele consumiu uma primeira vez? É o cliente que vai te dizer isso. Não tem como você ter uma bola mágica ou contratar um consultor com uma bola mágica. É um processo que, se bem implantado, você vai regularmente, com uma pesquisa, entrevista, existem diversas formas de fazer isso, ouvir o seu cliente. E ouvindo ele, você vai conseguindo refinar seu produto, seu serviço, sua área de relacionamento, a sua comunicação com o cliente, os insights de o que ele precisa e como ele gostaria de receber, preço, entrega, tudo. Mas você precisa criar esse processo. Eu ia falar a palavra hábito, mas não é hábito. É criar esse processo de ouvir o seu cliente. Quando você cria esse processo de ouvir o seu cliente, ninguém te segura mais. Não tem concorrente que pode te segurar. Por quê? Porque o cara que vai comprar de você, ele está dizendo o que ele quer, como ele quer e o que você está deixando de entregar para ele e deixa o seu produto ou serviço menos atraente. Então, ouça, escute o seu cliente, porque é ele que vai fazer o seu negócio crescer e prosperar. E daí, quando um outro insight, né, que quando a gente pergunta, né, faz uma pesquisa, a palavra que surge é falar demais, né? Empresas ou vendedores falam demais. O problema na comunicação não é falar demais, é falar o que não é necessário. O seu cliente, ele tem um tempo para ele, para qualquer ser humano, é o que a gente tem de mais valioso. Então você não pode pegar, e não é nem emprestado porque você não vai devolver depois, é você tomar o tempo do seu cliente sem entregar algo de valor para ele. Então, numa visita, numa reunião, num telefonema, seja o que for, o que você está entregando de valor naquele momento. Por quê? Porque senão se torna maçante, cansativo para o seu cliente te ouvir. E daí, em algum momento, ele vai falar, não quero, não vou atender, não vou clicar no link, não vou ver o seu vídeo, não quero agendar a reunião. Por quê? Porque é um tempo precioso para ele que não agrega valor. Então, tire tudo dessa sua comunicação com o seu cliente que não agregue valor para o seu cliente. Deixe de falar demais. E você tem que conhecer muito bem os seus produtos ou serviços. E quando eu falo muito bem, os vendedores, a sua equipe de venda, a sua empresa, ela precisa saber exatamente o que ela entrega ou não de valor para o cliente. Entende o que eu quero dizer? Não só os seus vendedores, porque não só eles vão em algum momento atender o seu cliente. Em algum momento, o seu cliente vai falar com a operação, o seu cliente vai falar com o financeiro, o seu cliente vai falar com outras áreas da sua empresa que não são exclusivamente pessoas da área comercial. E todas essas pessoas, todos esses contatos que o seu cliente tem
dentro da sua empresa, eles fazem parte do que muitas empresas ou metodologias chamam de pontos de agregação de valor. Então, durante a experiência do seu cliente na sua organização, você tem que ter mapeado onde são e quais são os pontos dessa experiência do cliente que agregam valor para ele. E esses pontos que agregam valor para o seu cliente, esses pontos no fluxo de valor para o seu cliente, todo mundo tem que estar preparado para atender bem e saber o que eles podem entregar ou não de valor para o seu cliente. Bacana? Último, quando possível, você tem que dar um atendimento personalizado para o seu cliente. E um atendimento personalizado, nada mais, não é você colocar uma pessoa para atender ele, é ele ser atendido da maneira que ele gostaria. Tem clientes que adoram um atendimento eletrônico, rápido, direto, fácil. Tem clientes que não. E você vai colocar numa balança o quanto você consegue equilibrar essa personalização para o seu cliente de uma forma que seja viável economicamente para você, que agregue valor para o seu cliente e que ele veja isso como um benefício positivo, um benefício que faça com que ele fique na sua empresa, que ele não queira ir para o seu concorrente, que ele veja isso como um diferencial. Se você conseguir fazer isso de uma forma com esses 3 pontos, né? Agregar valor, seja economicamente viável para você e o seu cliente ele veja isso de uma forma muito positiva, veja que você realmente atende ele da maneira, ou se comunica com ele da maneira que ele gostaria, dificilmente a sua organização, o seu produto ou serviço, ele não vai conseguir se destacar perante seus concorrentes. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outros vídeos referentes aos outros 4 processos de gestão de clientes no meu canal. Fiquem à vontade. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima.